Glória a Deus. Igreja educada é outro nível, né? Se a gente não pede para sentar, não senta, né, irmãos? Isso é igreja outro nível. Glória a Deus. Deus em Cristo continue abençoando esse ministério. Moisés, ele conduz o povo até as margens de Canaã. Devido à sua desobediência, ele não pode chegar à terra. Ele recebeu a promessa de Deus: você vai chegar a uma terra que mana leite e mel. Essa é a terra que eu tenho prometido a vocês, Moisés. Só que devido à sua desobediência, e uma só, alguns momentos de ira, de fúria de Moisés, e o último dele, que foi o ultimato de Deus, foi quando o povo questionando e apressando Moisés a ceder à necessidade deles de água, de sede. Moisés, pressionado, se ira pela pressão do povo, pela necessidade do povo, e ele bate na pedra ao invés de falar com a pedra. Lá na frente, lá atrás, talvez, aqui nós percebemos que há uma mudança de configuração, porque lá atrás Deus, quando o povo se rebelou, começou a se irar contra Moisés, pedindo a mesma coisa, água, Deus falou: bate. Só que agora mudou. E nós precisamos entender, é a rocha que vai trazer água, é a rocha. Mas só que é Deus quem decide a maneira que Ele vai tirar a água da rocha. Meu Deus. A estratégia sempre tem que ser a de Deus. No reino de Deus não vale as nossas estratégias, irmãos. Existem pastores, existem pessoas que gostam de dar jeitinho. Tudo é estratégia, eu tenho estratégia para isso. De sorte que até o aconselhamento virou estratégia. A estratégia às vezes de muitos é assim: vamos orar, irmã, a respeito disso, né? Vamos deixar para depois, a gente resolve. Porque tem medo de tocar no ápice da questão. E o problema é que curar, o aconselhamento bíblico, você não precisa ter medo. Pode trazer, pode deixar a pessoa tirar a pior situação, que Deus vai dar graça e sabedoria para você aconselhar com precisão. Parece que nós temos um pouco de medo quando a gente percebe o assunto aí é cabeludo. Então o que nós fazemos? Vamos orar, irmã, deixa para depois. Mas não, Deus Ele quer e nos deu autoridade para tratar a questão no cerne dela, irmãos. E nós precisamos fazer isso. Não é remediar, vai lá, irmão, vai para cá, vai para o cantinho, vai para o quarto, se isola um pouco. Não, irmãos, é tratar o problema. E a Bíblia diz que Moisés aqui, ele se ira e ele bate na pedra. E Deus vai dizer: sobe no monte. E ele sobe no monte Nebo. E lá do monte Nebo Deus fala: agora olha a terra. Você está perto, né, Moisés? Estou, Senhor. Moisés, só tem uma notícia para você: você não vai entrar lá. Mas Senhor, o Senhor fez a promessa que eu iria entrar. Acontece que você foi desobediente. Aí nós podemos perguntar: mas a desobediência de Moisés é tão pequena em relação à desobediência do povo. O povo murmurou, o povo espraguejou, o povo fez ídolo, forçou Arão a fazer um ídolo. Automaticamente nós podemos olhar para esse número de pecado do povo e pela proporção, e podemos pensar: nossa, mas o pecado de Moisés foi tão pequeno em relação ao do povo, e Deus poupou o povo, mas por causa desse pecado pequeno de Moisés, Deus não deixou ele entrar na terra. Por que isso? Só tem uma explicação: quanto maior o nível de intimidade que você tenha de Deus, menor é o nível de tolerância para algumas quedinhas. Quanto maior o nível de comunhão que nós tenhamos de Deus, menor é o nível de tolerância que Deus tem para alguns pecados e para alguns erros, algumas falhas. Deus tolera o povo pecar, porque o povo só quer ver um milagre acontecer. O povo só quer ver o maná descer.
O povo não precisa de ouvir Deus falar, não quer ter comunhão com Deus. Tanto que Deus falou: eu vou descer no monte. Moisés, prepara o povo, porque eu vou se aproximar e eu vou falar com eles. Quando o povo começou a ver o monte pegando fogo, fumegando, o povo viu a fumaça. Moisés falou: nem um cachorro vai poder se aproximar do monte, porque se aproximar vai morrer. O povo começou a ver os trovões, e era Deus dizendo: fica tranquilo, eu só estou se aproximando. Quem conhece já sabe, Moisés já está acostumado. Mas o povo foi se afastando e falou: Moisés, fala você com eles. Fala você com ele. Porque nós não damos conta não. Mas é melhor ficar só no milagrezinho. É melhor ficar só no resultado, que é melhor. Não quero esse negócio de oração, de muita comunhão, porque Deus vai começar a mostrar algumas coisas. Deixa isso para Moisés. Deixa eu viver a minha vidinha de crente. E nós vamos tocando a vida assim, irmãos. Mas Moisés tinha comunhão com Deus. Salmo 103 vai dizer, capítulo 103, versículo 3. Vai dizer que Deus tornou notórios feitos. Feitos é feito a partir da mão. O que Deus fazia com as mãos é a informação que Ele mandava, a informação que nós mandamos com o cérebro, né, irmãos? Chega a mão. Primeiro a informação vem no cérebro, depois chega a mão. Mas a Bíblia vai dizer que o povo via o que a mão de Deus fazia, mas Moisés via os caminhos de Deus. O povo está vendo o maná cair, e Moisés está lá. Eu sei, ele falou que ia cair, ele falou que isso ia acontecer. Então é diferente, irmãos. Quanto maior o nível de intimidade com Deus, entenda, Deus requer mais compromisso com a obra dele. Deus vai requerer um maior nível de prioridade da tua parte, de exclusividade. Há coisas que Deus vai pedir para você que não vai pedir para todo mundo, porque é tua comunhão com Ele que vai delimitar isso. Não adianta querer nivelar, mas por que com fulano de tal não foi assim? Cada um, irmãos, é cada um para Deus. Deus olha para você e falou: aquele ali aguenta uma porção a mais, então receba. Aquele outro recebe um pouco a menos, então receba essa porção também. Não adianta se nivelar, irmãos, porque no reino de Deus há uma grande diferença para aqueles que Deus escolhe para a salvação, para aqueles que Deus escolhe para usar na sua obra. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Josué, ele vai agora ser o responsável. Moisés morreu, Deus o levou, recolheu a sua glória. Mas não fique triste, irmãos, com essa informação, porque Moisés não viu a Canaã terrena, mas ele viu a celestial. Oh, glória! Perceba que Deus trouxe ele para si. E a obra de Deus, ela não para, nós só começamos. A obra de Deus ninguém conclui. Nós só começamos. Nós iniciamos, mas é Ele quem vai dar prosseguimento, e não interessa para nós o final do desfecho. Nós precisamos só ter expectativa e manter o nosso empenho, porque no final Ele se compromete. A Bíblia vai dizer que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Aleluia. Louvado seja Deus, e essa é a nossa esperança. E como a obra não para, Deus levanta Josué, e Josué vai ser um conquistador, o grande capitão. Moisés, legislador. Foi ele quem deu as leis ao povo a partir de Deus. E agora Josué vai ser o capitão, vai suceder ele na missão de chegar naquilo que Moisés disse lá atrás: a tão sonhada Canaã, a tão sonhada terra que mana leite e mel. Só que não seria sem luta, irmãos. Não há vitória sem guerra. Entenda que Deus sempre vai nos preparar antes de nos entregar algo na nossa mão. Ele nunca vai nos permitir receber algo sem que o nosso coração esteja preparado para recebê-lo. Porque se ele fizer isso, ele seria como um pai imprudente, colocando um carro na mão de um filho não habilitado que nunca dirigiu na vida. Então ele sabe que nós, como seres humanos, temos uma tendência de tornar o que é bom mal. A nossa carne faz isso.
ela faz a gente pegar aquilo que é bom e distorcer, tornar mal. Então Deus primeiro prepara o nosso coração e Ele usa a prova do deserto para isso, para depois permitir que a prova que Ele nos submeteu vai nos ensinando a como se comportar quando a vitória chegar. Bendito é o nome do Senhor. Por isso que você tem que glorificar, irmãos. Se você está passando pela prova, se está um deserto terrível, é só porta fechada, céu de bronze, você pode glorificar a Deus, porque esse deserto está te preparando para a vitória que vai chegar. E quanto maior o nível da guerra, maior será o nível da vitória que você vai receber. A Bíblia diz que Josué agora, encorajado por Deus, ele vai avançar. E ele teria que conquistar junto com o povo algumas cidades. Canaã havia algumas cidades em Canaã e todas estavam povoadas. Por isso haveria uma guerra imensa para poder conquistar as terras. E a primeira guerra era contra a grande Jericó. Jericó era a maior fortaleza dentre as demais cidades apresentadas aqui. Jericó, 12 metros aproximadamente, segundo os estudiosos, de altura, com 6 aproximado de espessura o seu muro, de sorte que os carros caminhavam por cima da muralha, e a casa daquelas pessoas menos favorecidas sempre era nas muralhas. É por isso que a Bíblia vai dizer que os espias fugiram a partir da casa de Raabe, porque é onde dava acesso ao outro lado, é onde dava acesso ao linear da cidade. Então, essa é a estrutura dessa cidade. Então nós podemos dizer, irmãos, que Jericó era uma grande fortaleza, mas Josué estava debaixo de uma palavra. E se você está debaixo de uma palavra, irmãos, nem olha, nem pense em olhar para os obstáculos que vão se colocar diante de você, porque vai se colocar, irmãos. Crente sem obstáculo é crente sem propósito, porque crente que tem propósito, ele vai encontrar obstáculo, porque o diabo vê nele um inimigo. Crente que não tem propósito, o diabo olha assim e fala: isso aí não dá trabalho nenhum, pode deixar ele sozinho, que ele mesmo se enrosca. Mas crente com propósito, sabe por que levanta, sabe por que acorda, sabe por que trabalha, sabe por que caminha, sabe por que louva, sabe por que prega. Louvado seja o nome do Senhor. Esses aí o diabo sabe, aquele ali oferece perigo, aquele ali tem que dar um jeito de parar. E é para esses que a prova é maior, e a fortaleza ele trata de tentar fechar com maior força ainda. Ele não coloca só muralhas como essa, mas ele coloca também guardas para tentar segurar, porque ele sabe o potencial que alguns crentes têm, que quando bota o joelho no chão, quando crava o joelho no chão, a resposta ela vem com velocidade. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Josué estava debaixo de uma palavra: Jericó vai cair. Só que para isso ele precisaria obedecer, seguir a orientação de Deus para essa guerra. Entenda, guerra de homem se usa estratégia de homem, guerra de Deus, estratégia de Deus. Essa guerra não era de homem, então a estratégia não podia vir da terra. Meu Deus. Se quiser vencer, irmãos, a sua guerra, entenda, essa guerra que você está passando, a estratégia não deve ser humana. Por isso você só vai alcançar a sabedoria do céu para entender qual estratégia aplicar a partir do joelho no chão e a mãozinha para cima falando: Senhor, eu não sei o que fazer. Meu Deus. Não tenho, Senhor, não posso, o Senhor sabe o que fazer, me ajuda, me dá direção.
Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos informar sobre isso, que Deus vai dar a Josué uma estratégia, uma orientação, e uma orientação totalmente diferente do que fariam os ímpios, os pagãos. A Bíblia vai dizer que ele chama sacerdotes para carregar a arca da aliança na frente. Sacerdotes carregando a arca na frente, Josué. Eu quero 7 sacerdotes com 7 chifres de carneiro, ou chofar. Chifre de carneiro, símbolo de autoridade. Aquilo ali já era um símbolo e tanto para quem estava ouvindo. Deus estava, não era só o povo que estava marchando em volta da muralha. Símbolo de autoridade. Era símbolo que o próprio Deus estava marchando junto com o povo durante todo o percurso. Louvado seja Deus. Soldados da infantaria à frente dos sacerdotes com os chofares. E eu quero o restante dos soldados atrás. O povo vai ficar aos arredores da cidade, aguardando o som prolongado da trombeta. A trombeta irá ser tocada durante todo o percurso. E eu imagino lá, dentro da cidade, os guardas olhando e já tremendo. A cada toque do chofar e o barulho da marcha do povo. Era um barulho ininterrupto, não parava. Era todo dia, aquele povo se colocava na mesma posição, todos posicionados no local, no lugar aonde Deus orientou. Aí eu pergunto, a vitória, ela veio a partir de estratégia de homem, ou através de um posicionamento da parte do homem sobre a promessa de Deus? Percebe que se trata de posicionamento, não de força. Para essa muralha cair é posicionamento. Sacerdote posicionado como sacerdote, soldado como soldado. Eu quero aqueles que tocam como aqueles que tocam. Eu quero soldados da infantaria à frente com a espada na mão. E eu quero soldados atrás, na retaguarda, com a espada na mão. E eu quero o povo atento, porque quando a trombeta tocar de forma prolongada, eu quero o maior brado. Eu quero o maior brado nesse arraial, porque eu vou derrubar esse muro. Isso é estratégia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que é? Qual a estratégia de Deus aqui? Se posicionem enquanto o varão de guerra não chega. Eles estavam circulando e os cananeus olhando e falando, bobinhos. Rodaram uma vez, rodaram 2 vezes, eu estou vendo é a 6ª volta e eles ainda estão rodando. Bobinhos. Mas eles não sabem que na verdade eles não estavam rodando até cair a muralha. Na verdade eles estavam rodando para cumprir um ciclo de obediência que Deus orientou. Não é um grito que derrubou. Primeiro, estavam posicionados aonde Deus mandou. Deram o número de voltas que Deus mandou dar. Aí tem alguns que chegam assim e falam, eu só gosto de cantar, só chego na hora do louvor. Ah não, para mim o melhor é a palavra, então eu não vou chegar na hora do louvor. Não, para mim eu não gosto de oração, então não coloque espada na minha mão, porque eu não vou ser aquele que vai interceder com guerra. Entende que há um ciclo de obediência. Deus só vai derrubar a muralha quando você estiver posicionado no lugar certo. Meu Deus. Ele quer te ver como sacerdote intercedendo. Ele quer te ver como sacerdote ministrando. Ele quer te ver como soldado orando, de pé, sentado, deitado, mas orando em guerra. Ele quer te ver em adoração, tocando, entoando louvores,
enquanto a muralha ainda está fechada e não há expectativa dela cair, porque é uma fortaleza. A sua única esperança é que o varão de guerra chegue. A sua única esperança é que ele chegue na 7ª volta. E a Bíblia diz que no 7º dia eles não circulariam uma vez, mas seria 7 vezes em um dia só. Louvado seja Deus. Então essa era o simples plano de Deus, irmãos. Percebe que é simples. É simples. Por quê? É para você compreender que não é difícil. Não é difícil, irmãos, andar posicionado na presença de Deus. Basta você saber a sua condição, a sua posição, aonde Deus te colocou, irmão. O que Deus te mandou fazer. Qual foi a última coisa que Ele falou para você, aonde Ele mandou você ficar? Não levante, não arrede o pé. Tem pessoa que fala, eu vou, já que Deus não fez, estou 1 ano esperando, eu vou dar o meu jeito. Não, senta, amarra o seu pezinho na cadeira e fala, não saio daqui enquanto Ele não me der a segunda palavra. Não vou sair, porque foi aqui que Ele mandou ficar. Arabaia céu. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Deus, Ele conta com todos, irmãos. É verdade. Deus, Ele conta com todos em sua obra. Porém, cada um precisa respeitar o seu lugar. Sacerdote, com a arca na mão, carregando a presença, fazendo o seu ofício. Não adianta terceirizar. Vai dar errado. Não terceirize aquilo que Deus colocou na tua mão, porque se você terceirizar vai dar errado. Josué teve que organizar o povo segundo o que Deus orientou ele. E é fácil lidar com o povo? Tenho certeza que se perguntar para os pastores aqui, é difícil. Eu pastoreei, tive a experiência de pastorear 2 anos, e eu sei a dificuldade que é, irmãos. Não é fácil. É gente brigando porque quer cargo. É gente brigando porque a irmãzinha do lado, por causa do achismo da irmãzinha do lado, a irmãzinha quer a cor do uniforme desta cor, tem que ser dessa cor. Porque não vai ser, ela faz um escarcéu. Ela não canta no congresso. Ela deixa até de ofertar, irmãos. Ela não paga nem o uniforme. Ela desvia de vez dentro da igreja. O obreiro, porque não recebeu a oportunidade. O pastor não está me enxergando. Ele já se desvia. E o problema é que ele não sai, não. Ele fica dentro e ainda causando rebelião entre os demais. Porque se saísse, irmão, obreiro que dá problema. Eu aprendi isso e eu ensinava isso. Quando é obreiro que dá problema, eu não insisto para que fique, porque me dá problema se ficar. Quando é obreiro que dá problema, irmão, ele sabe o que está fazendo. Pelo menos é para saber. Se é obreiro, sabe. Era para ter maturidade para saber lidar com isso aqui é obra de Deus, não é obra minha. Ah, não quero mais. Agora eu quero, pastor. Agora eu não quero mais. Então tchau, meu filho. Mas não, ele fica desconstruindo tudo que o pastor ensinou nos bastidores, descumprindo a voz de comando e fazendo com que outros descumpram também. Então isso, irmãos, é o que tem acontecido com as igrejas hoje. A igreja evangélica brasileira, eu posso citar isso no contexto geral. A igreja evangélica é a mais dividida que existe. E por que essa divisão acontece? Aí alguém vai dizer, porque está escrito na Bíblia que os filhos das trevas é mais prudente que os filhos da luz. É a desculpa que a gente usa, até mesmo quando o pastor coloca aquele irmão da casa para pregar. Aí fala assim, eu já sei, todo mundo, ninguém vai ouvir, porque vaso de casa não tem honra.
Sempre tem uma desculpa, né? Porque crente tem desculpa bíblica ainda. E não, irmãos, não é para ser assim. Quando ele fala que os filhos é uma crítica, é uma censura, não é para ser assim. Mas os filhos das trevas é mais prudente. Vai no centro espírita, tá todo mundo organizado, unido. Eu nunca fui, mas irmãos, quem passou por lá fala que é organizado o negócio. E eu não estou fazendo propaganda não, pelo amor de Deus, irmãos, porque estão nas trevas, estão caminhando para as trevas. Vai na igreja católica, tudo com devida reverência e respeito. É assustador a reverência que eles têm. É assustador a maneira que eles tratam o sagrado. Mas estão perdidos nas idolatrias. Mas o povo de Deus, qualquer coisinha arruma problema. Qualquer coisinha, irmãos. Então que nós tenhamos em mente, se nós não aprendermos a ter maturidade mediante a obra de Deus, nós vamos ver a igreja acabar. E em 5 anos eu não sei o que será. Eu não estou nem jogando para 10, né? Mas em 5 anos nós olharemos para a igreja e nós ficaremos assustados. Ou nós começamos a mudar hoje e obter resistência na presença de Deus, para entender que algumas coisas são achismo da nossa cabeça. Ninguém tem que fazer, não, o pastor não é obrigado a fazer o que nós queremos. Ele é obrigado a seguir a orientação que Deus deu a ele. E Deus dá a orientação para quem? Para o líder, para o anjo da igreja. Ele não dá para todo mundo, irmãos. Aí porque ele está seguindo a ordem de Deus, alguém se rebela e fala, não, mas desse jeito não me agrada. Desse jeito não me agrada. Então você é o mesmo que você olhar para Deus e dizer, não está me agradando. Só que é fácil olhar para o pastor, para o anjo da igreja, e falar, eu discordo de você, mas eu quero ver chegar diante do grandão. Eu quero ver chegar diante da autoridade que ele representa e dizer na cara dele, Senhor, eu discordo. Moisés e Miriam deu uma que ia fazer isso. Deus falou só com Moisés? Não, ele falou com nós também. Um olhando para o outro, com crise de luxúria, né? Vaidade. Deus falou com nós também, não foi só com Moisés não. Aí a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Versículo 3 do capítulo 12 de Números. No versículo 2 fala que eles falaram contra Moisés. No versículo 3 fala, Moisés não deu resposta nenhuma, foi embora. Porque ele era manso. E mansidão trata-se também de fruto de espírito, mas de maturidade. É uma necessidade da igreja. Mas a Bíblia vai dizer algo que me assusta. Fala assim, Moisés ouviu e não falou nada, mas Deus ouviu. Aleluia. Deus ouviu. Para Moisés foi fácil falar, mas a Bíblia vai dizer, irmãos, Moisés foi para casa, Deus bradou da tenda do arraial. Aleluia. E ele fala, Miriam, Moisés e Arão, reunião, vamos particular. E Deus começa sem introdução, irmãos. Deus não faz igual nós, não, tem que ser tudo politicamente correto, tem que ter introdução, meio e fim, não. Deus vai direto. Se houver, ele está respondendo a pergunta de Miriam. Deus não falou também com nós? Se houver profeta em Israel, o que Miriam era? Profetiza. Deus descredenciou ela ali. Se houver profeta, eu falarei com ele através de sonho, através de profecia e imagens. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Face a face falo com ele, não por meio de sombra. Eu falo com ele, ele contempla a imagem do Senhor.
A Bíblia não fala que Miriam falou. A Bíblia não fala que Miriam agora quis rebater, ou que Arão rebateu, ficaram quietinhos. Porque uma coisa é falar com a autoridade na terra, outra coisa é falar com a autoridade que ele representa. Então, irmãos, antes de falar do teu pastor que ora por você na madrugada, antes de falar do teu pastor que se dedica em oração para preparar uma comida sadia para você, dobra o joelho e fala: Senhor, eu sei que a visão o Senhor deu para ele, ajuda ele a cumprir, me ajuda a entender a visão para me colocar debaixo dessa missão também. Eu não quero ser o rebelde que o Senhor vai usar para... Irmãos, é para isso que serve, sabia? Crente sem propósito, para ser açoite de Deus. Por mais triste que seja, aqueles que não se posicionam, aqueles que só vêm na igreja, não sabem nem por que vêm, aqueles que só vêm, não tem posição diante de Deus, se rebelam contra todos, por ele ser assim, sabe? Por ele ser assim para frente, tudo rebate na cara, não se preocupa nem com o que vai falar, fala mesmo. E ainda fala ainda, nasci assim, vou morrer assim. É esses que Deus vai moer, irmãos. Ele vai moer, vai chegar moidinho, irmão. Sabe, aquele que gosta de apontar o dedo na cara, irmãos, e afronta na cara dura. É esse que Deus moe, irmãos. E ele depois sobe no púlpito chorando, quebrantado, porque Deus ele vai tratar, irmãos. E eu sei que essa é uma palavra para alguém, porque não estava no meu cronograma. Eu sei que é para alguém. Eu tenho temor de Deus sobre aquilo que eu falo. Eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou, irmãos, profetizando. E agora eu sei, essa palavra é com alguém, e Deus está dizendo: não se rebela, segura a tua onda, volte a fazer o que eu mandei fazer, volte a fazer o que eu mandei fazer. Não olha para onde não é para olhar, assume a posição que te compete assumir, e deixa que com aqueles que eu dei autoridade, eu vou lidar. Reminarabaia céu e cominácia, a tua é fal e cominarabaia cantarabandácia. Louvado seja o nome do Senhor. Já estou encerrando. A Bíblia diz que eles rodeiam a cidade, a muralha cai. A muralha cai. A muralha cai. A muralha ela cai porque ela vai cair mesmo. Deus falou que ia cair. Se você obedecer, você vai ver as algemas do teu filho cair. Se você obedecer os ciclos que Deus mandou você obedecer, você vai ver as correntes do teu marido cair. Você vai ver as suas próprias correntes que te impedem de você fluir no ministério cair também. Correntes emocionais que aprisionam você vão cair também, se você obedecer. Então eu obedeço em nome de Jesus. E não se preocupe, não fique pensando como Saul, não. Eu matei alguns amalequitas, não. Deus mandou matar tudo, irmão. Então cumpre tudo na íntegra. Não, eu já fiz uma parte do acordo. Não é acordo não, irmão. Deus não é o seu comparsa. Não tem acordo com ele. Ele não é agiota. Ele não é, irmãos, a gerente de banco para fazer acordo. É uma ordem. É uma ordem. E você segue ou manda quem pode e obedece quem tem juízo. É verdade, Jesus. Arabaia céu e... Louvado seja o nome do Senhor. Existem algumas coisas que a guerra revela para encerrar. Algumas coisas que ela revela. Israel entrou, venceu, acabou a guerra. Só que existem algumas coisas que só a guerra revela, sabe?
algumas coisas que só a guerra vai revelar. E essa guerra aqui vai nos mostrar isso. Ela revela inimigos que batiam no nosso ombro. Parecia que estava conosco porque sentava na nossa mesa, até orava conosco, ia até para o monte com a gente. Mas a primeira oportunidade, ele ouviu a palavra como todos, mas ele traiu. Porque a primeira oportunidade ele revelou o desejo dele, a capa babilônica, ele pega, e 36 homens vai morrer. Ele vai comprometer a guerra, porque ele é inimigo disfarçado. Ele está no meio, mas ele é inimigo disfarçado. E Deus vai revelar. Mas não é só isso que a guerra revela. Eu acho lindo isso, porque a guerra vai revelar amigos que nós nem sabíamos que tínhamos. Aleluia. A guerra vai revelar aliados que tinham cara de inimigo, estavam no lugar onde existem os inimigos, estavam na fortaleza dos inimigos, mas eram aliados. Raabe, uma meretriz, ex-meretriz, né, irmãos? Foi liberta, acolheu os espias, fez uma confissão de fé, falou: eu vi o que aconteceu lá atrás. Eu vi, não só eu, mas eles também viram aqui. Jericó viu. Todos estão amedrontados, porque viram como Deus abriu o Jordão para vocês passarem. E por isso eles se cerraram, se fecharam. Entende isso, irmãos? Jericó já é intransponível, mas ainda assim a Bíblia diz que eles se fecharam rigorosamente. Pioraram, aumentaram a guarda, porque falaram: eu vi esse Deus abrir o Rio Jordão na pior época do ano, que ele está mais cheio. Eu vi as águas subir e o povo passar. Que dificuldade esse Deus terá? E não é por causa disso, irmãos, que Deus, ao derrubar a muralha, a Bíblia diz que a muralha caiu. Não. A Bíblia diz que a muralha ruiu. Ruir é diferente de cair. A casa de Raabe estava na muralha, mas Deus protege os seus quando Ele ama. Ruir é quando algo afunda, cai para baixo. Aí a pergunta é: como que uma muralha tão poderosa como aquela, feita com pedras imensas, afundaria? A Bíblia diz que quando terminou a última volta, o povo gritou. Deus colocou as mãos no muro, e Ele empurra o muro para baixo. Quando termina a volta, o povo grita. Deus chega com a mão e bate na muralha, e a muralha afunda para baixo. Só que algo chama a minha atenção. A casa de Raabe era na muralha. Irmãos, Deus, Ele é minucioso no que Ele faz. Irmãos. Você acha que Deus teria dificuldade? Você acha que Deus faria algo e iria comprometer a integridade física de alguém? Você acha que Deus faria algo sem pensar nos prejuízos? Deus, Ele derrubou a muralha e Ele deixou uma casa de pé na muralha. Vai ficar um pedaço da muralha. E vai ficar por quê? Porque tem um crente lá. Porque tem um crente na muralha. A muralha, esse pedacinho, vai ficar de pé. O resto vai cair. Mas por causa de Raabe, essa parte não vai cair. E eu lembro, irmão, de Mateus capítulo 7, que fala que aquele que ouve as minhas palavras e praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Passa rios, passa o vento, mas ela não cai, porque está edificada sobre a rocha. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade. Que a palma para você em nome de Jesus. Glória a Deus. A luz acabou junto. Bendito é o nome do Senhor. É porque era para acabar agora.
igreja, né? Glória a Deus. Glória a Deus.